Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a essa reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle, em que nós ouviremos agora, nessa primeira parte da reunião, a Secretaria de Agricultura, com a presença aqui do secretário Jorge Abranches, referente a dois temas importantes e que vem sendo acompanhado por esta comissão desde o início do ano. Na verdade, desde meados do segundo semestre do ano passado, 2021. Quais sejam as hortas comunitárias, a política urbana de agricultura urbana, e também os desdobramentos da concessão da área do recinto Melo de Moraes, que acaba de ser assumida pela Secretaria até final tramitação da licitação ou chamamento para concessão do espaço do recinto Melo de Moraes. E na segunda parte da reunião, programada para as 10h30, nós estaremos com a Secretaria de Planejamento, o secretário Nilson Girardello, debatendo o processo administrativo 36321 de 2015, que versa sobre reintegração de área pública que tramita na referida pasta. Estamos aqui com os vereadores Locadora e com o vereador Guilherme Berriel acompanhando os trabalhos da comissão. Jorge já está aqui conosco. Bom dia, Jorge. Bem-vindo. Importante a sua presença. Vereadores. Obrigado. Tivemos um desencontro, né? Desencontro, se é que nós podemos chamar de desencontro, a reunião anterior não se deu, em face da não convocação pelo executivo dos secretários, que seria o senhor, e depois, na segunda fase da reunião, o secretário Nilson Girardello. Isso foi devidamente explicado, viu, Jorge, na outra reunião, e nós, enquanto Comissão de Fiscalização e Controle, provocamos a mesa da Câmara para apurar essa conduta do Poder Executivo, que não tem a ver com os secretários. A gente deixou isso muito claro. Os secretários não foram, naquela oportunidade, devidamente, como era de direito e obrigação do Poder Executivo, a convocação de vocês. Então, só deixando claro mais uma vez que nós abrimos e fechamos aquela reunião, sem a sua presença e a do Nilson, mas deixando claro que a convocação era ato do Poder Executivo, da prefeita Suelen Rosim. Então, bom dia, Jorge. Eu gostaria que você começasse pelo tema mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Que é a questão dos nossos debates aí, como eu disse, desde meados do ano passado, acerca de um programa de agricultura urbana que nós estamos pleiteando. Fizemos já 2 audiências públicas, ambas extremamente participativas, com muitas entidades, lideranças comunitárias que já trabalham com as hortas urbanas. Mas nós, na última reunião que fizemos com a Secretaria, apresentamos o modelo de pelo menos uma das cidades. Naturalmente, nós temos outras. Nós pleiteamos pela criação de um grupo de trabalho que foi criado, não é? A prefeita nos informou no ofício 30 de 2022, no dia 8 de março desse ano, a criação do GT para a discussão do Programa de Agricultura Urbana, que é formada pelos servidores da Sagra, Otaviano Pereira, o Mário Augusto Camargo, Luiz Fernando Nogueira Silva, do Márcio Fábio da SEMA, da Glauci Florindo da SEBS, ou do Glauci, Perla Celi da CEAR, a Natasha pela CEPLAN, a Carolina Panfili pelo CONSEL, o Conselho de Segurança Alimentar, a Carla Cabo Grosso Fialho pela Secretaria de Negócios Jurídicos e o Júlio Carpenese pelo Departamento de Água e Esgoto. Eu gostaria que eu vou passar a palavra para você, Jorge, para você explanar acerca já houve reuniões da comissão, aqueles processos que nós
encaminhamos cópia, que foi a experiência vivida no Mato Grosso, da criação do Plano Municipal de Agricultura Urbana, do Conselho Municipal de Agricultura Urbana e do Fundo Municipal de Agricultura Urbana. Gostaria que você pudesse explanar até que ponto vocês já discutiram, se não discutiram, porque nosso próximo passo será solicitarmos uma reunião com o GT, porque eu acho que o GT tem um caráter provisório, né, um caráter de provisoriedade. Nós tivemos na audiência, inclusive, um debate sobre a inclusão de representantes da população no GT. Naquele momento, nós opinamos contrariamente, que o GT tem que cumprir o papel de representar o pensamento do poder público, e esse trabalho a ser produzido pelo GT vir para aí sim uma audiência onde nós vamos, juntamente com a população e as entidades, debater os rumos disso. Nós temos uma preocupação que casa com o segundo tema, Jorge, que é a questão da concessão do recinto e a criação do fundo, a nosso ver, como já disse nas reuniões anteriores, deveria servir, inclusive, para a canalização dos recursos que venha a ser fruto dessa concessão do espaço que agora está assumido momentânea e provisoriamente pela Sagra, que é o recinto Melo de Moraes. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do Fred, o Fred, que é um batalhador, né, do tema agricultura urbana. Ele tem lá o espacinho dele, lá na Vila Falcão, pleiteia aquela área remanescente da rede, né? Estivemos lá, gostaria inclusive que você incluísse avaliação sobre isso. Quero aqui cobrar a Secretaria de Obras, que havia assumido um compromisso conosco na visita técnica que fizemos a esse local, tomado pelo mato, com tubulações ali estouradas. Há um risco iminente, na verdade, mais do que iminente, um risco que já se tornou, já trouxe uma realidade concreta de uma erosão gigantesca naquela área, que pode trazer prejuízo em dias de chuva, como a gente tem enfrentado, e trazendo transtornos para a população ali daquela região. Então, havia assumido um compromisso a Obras comigo, né, o Etelvino, naquele momento, de, na semana seguinte, já entrar ali com as máquinas. Eu sei que os problemas na cidade se agigantaram a partir de chuvas nos 15 dias sequentes àquela visita técnica. De qualquer modo, eu voltei a falar, pelo menos em outras 2 oportunidades com a Secretaria, que havia assumido compromisso no restabelecimento daquela tubulação e em retirada daquele mato e sucata que tem ali, né? É uma área realmente bastante abandonada, e que esse sentimento, essa percepção da comunidade ali, liderada pelo Fred, pode dar vida e alimento para aquela região. Nós pegamos esse caso essa vontade do Fred, porque isso já foi colocado nessa casa em diversas oportunidades. É uma luta de mais de 5 anos, que outras gestões já acompanharam, já teve matéria, né, já teve matéria de TV, de jornal, de rádio, e anos depois, isso entristece muito, é ver que a área continua a mesma. Poderia, nesses anos todos, ter produzido alimento para uma região que tem um setor precarizado e tem um número de habitantes grande e uma parcela da população vulnerável socialmente, que poderia estar sendo atendida, ou com a gratuidade dos alimentos, ou com o valor acessível, a preço de custo, que é o que acontece com a maioria das hortas comunitárias. Então, eu vou passar a palavra para você, para que a gente possa começar inicialmente com esse tema da agricultura urbana, em especial esse caso específico do Fred, que nós visitamos lá tecnicamente com 4 secretarias. Bom dia, Jorge, bem-vindo. Bom dia, vereador Estela, agradeço a convocação. Bom dia, Berriel, locadora, vereador Beto, demais participantes. Vamos começar então pelo grupo de trabalho, né? O ano passado nós tivemos, vamos dizer, uma grande iniciativa da Sagra de focar a agricultura urbana em si no município. Eu coloquei à disposição 3 técnicos para trabalhar esse tema, que na verdade, até a vereadora comentou que seria mais simples do que o recinto. Eu acho até um pouco mais complexo que o recinto Melo Moraes. Agricultura urbana é complexo porque tem que ter o envolvimento das pessoas que querem fazer a horta,
né? Se só de recurso não faz uma horta, dinheiro não faz horta, né? É lógico, a gente conseguiu junto, a Estela ajudou muito isso também, a prefeitura, né? O nosso orçamento é um orçamento enxuto, a gente trabalha aí com 6 milhões durante o ano, a grande parte é folha de pagamento do servidor, né? Tem umas demandas que vocês já sabem, né, que eu já comentei também, estrada rural, as feiras livres com banheiros químicos, tá? Até agora o recinto Melo Moraes também. Então, assim, o grupo de trabalho foi uma ideia minha também, né, de querer isso aí, porque para dar maior transparência ao gasto público, porque eu sozinho tenho um pensamento, eu sou engenheiro agrônomo concursado, estou num cargo político hoje, mas eu montando um grupo de trabalho que é multidisciplinar, a gente tem outra visão da realidade, né? Então eu quis dar um enfoque muito grande nisso, que eu acho que a Sagra, assim, já evoluiu em agricultura urbana, né? Você pegar o histórico, o Chico Maia fez a lei em 2016, a gente teve uma evolução, mas precisa algo mais, as coisas têm que sair do papel, né? O que eu falo, tem que estar na prática, né? Você tem que ir nas hortas, tem que ver o pessoal plantando, o pessoal colhendo, o pessoal consumindo esse alimento. Então, só para poder entender, então foi criado esse grupo de trabalho, a gente tem um recurso hoje de R$100 mil na ficha da Sagra, de agricultura urbana, que não tinha, né, o ano anterior, né, foi colocado no PPA, então a gente vai ter, durante os 4 anos, R$100 mil, e esse grupo foi criado para a gente dar transparência a esse recurso, tá? A gente fez aqui, depois eu te passo o processo, viu, Estela? Você pode tirar cópia. A gente fez 3 reuniões de grupo de trabalho, está avançando bastante. Existem algumas coisas que a gente tem que conversar também. Acho que é até bom essa ideia de você conversar com um grupo de trabalho para você também poder participar, né? A gente teve uma perca muito grande do Minha Casa Minha Vida com a Vanessa e a Cláudia, né? Que eram articuladores das hortas, não todas comunitárias, mas essas que são mais carentes, né? A gente perdeu um pouco porque a Sagra ela tem assistência técnica, tem o trator, tem as mudas, a gente faz muda em Tibiriçá, no departamento, tem assistência, mas a parte social a gente tem um déficit, né? A gente não consegue o agrônomo técnico ir lá e envolver as pessoas de certa forma como faz a parte social. Então, por isso o grupo de trabalho foi criado para dar esse enfoque e a gente conseguir unir. Então, a gente tem o pessoal da SEBS, né, da Glauci, tem a Perla, que é assistente social, ela está pela CEAR, que a gente escolheu a dedo esses representantes, né, porque não é só questão de montar o grupo de trabalho, você tem que ver quem vai participar também. A gente tentou pegar as pessoas que tenham afinidade com a área, tá? Então, assim, só para poder entender, esse curso de R$100 mil, Estela, a ideia nossa, primeiramente, né, é fazer um chamamento público. Para quê? Para tentar vincular um pouco mais as pessoas que estão, vamos de certa forma, afastadas dos projetos, igual fez a Vanessa na época, junto com o Otaviano, a gente trabalhou junto com o pessoal anteriormente. Só que desses 100 mil, eu não quero tirar esse recurso só para isso. A ideia nossa é pegar esse recurso, pegar coisas de consumo. O que é consumo? Poste, alambrado, semente, substrato, fertilizantes. E aí eu conversei com o Everton já da Finanças também, e aí pegar mais 25 mil, então seria 125 mil para fazer o chamamento público. Para quê? Então a gente viu o ano passado inteiro, o Otaviano ficou toda quinta e sexta-feira, ele ia nas hortas e tal, a gente levava insumos, tipo rama de mandioca, tudo que você pode imaginar, esterco e tal, mas as pessoas pouco participavam desses empreendimentos, né? Então, assim, tem pessoas guerreiras, né? Pegar água da grama, tem pessoas que estão lá, que são guerreiras, mas são poucas pessoas. Então, assim, a gente quer um envolvimento maior, então a gente está disponibilizando um recurso para tentar unir mais esse vínculo, e aí seria um chamamento público que a Sagra e a SEBS ia fiscalizar isso aí, para a gente poder ter uma ação maior, né? Porque a horta é igual criança pequena, né? Você tem que estar cuidando. E as pessoas também, a gente tem que ficar em cima cobrando, porque foi feito anteriormente, na época Minha Casa Minha Vida, teve recurso, e foram, né, tinham cestas básicas, tal, que é uma forma de se atrair o público, legal, mas assim, só dar cesta para a pessoa fazer a horta,
não é o caso também, é lógico, a pessoa precisa, são pessoas carentes, que são vulneráveis, mas assim, a gente quer algo mais, a gente quer que as pessoas realmente trabalhem nessas hortas, a gente quer pegar os interessados, que seja 7, 8 pessoas. Se a gente conseguir pegar as 7, 8 pessoas em cada empreendimento, dos 8 empreendimentos, a gente está contente já. Então, a ideia é isso, viu, Estela? Só poder estar ciente. Tem aqui o processo, eu coloquei, então, tive o carinho de trazer o processo, a gente fez as atas já, lista de presença, tá? Gustavo, para você tirar a cópia e acompanhar. Então, hoje a gente está no passo de elaborar um termo de referência junto com a SEBS, para poder gastar esses 25 mil, pelo menos a parte dos 100 mil, com o chamamento público. A primeira observação que eu queria fazer, por isso que nós chamamos a reunião anterior, que era logo na sequência da publicação no Diário Oficial, Jorge, que eu lembro aqui que deu um debate bom com os que participaram daquela audiência pública sobre a participação popular. E eu me lembro de, naquele momento, ter feito a defesa de que o GT permanecesse apenas governamental, porque se nós resgatarmos o vídeo daquela audiência, nós veremos isso. Para mim, a constituição do GT tinha caráter específico de propor a política pública municipal. Esse é o viés. Quando a prefeita publica, eu particularmente discordo do caráter que foi dado. Porque aí sim, a ser dado o caráter que foi feita aqui a publicação, a portaria 26, ela ficou assim: a prefeita, no uso das suas atribuições, resolve criar um grupo de trabalho referente ao Programa de Agricultura Urbana, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, até aqui, perfeito, vírgula, com o objetivo de promover ações conjuntas na agricultura urbana do município e também para a destinação da utilização dos recursos nos projetos da área. Aqui eu discordo. Por quê? Porque se é esse caráter aqui de definição de ações e destinação, aqui entra o papel que nós defendemos aqui na audiência, não só eu, as entidades todas que estavam aqui, da importância do conselho, da criação de um Conselho Municipal de Políticas Públicas, porque aí sim ele é paritário. Porque você vai lembrar que tiveram várias intervenções, tanto os que participaram virtualmente, quanto os que estavam aqui. Precisa pôr da entidade X, precisa pôr da entidade Y, precisa criar mecanismo de como é que vai se dar a indicação desses representantes. Algumas entidades até te procuraram aqui durante a audiência, e eu até disse, gente, vamos mediar isso. Vamos deixar o GT analisar a proposta que nós estamos encaminhando. Eu até fiz a leitura para que saísse como uma indicação do pleno, né, do plenário daquela audiência pública, pelas 3 esboços, né, pelas 3 cópias de projetos, para que fosse moldado por esse GT para a realidade do nosso município. Plano Municipal de Agricultura Urbana, Fundo Municipal de Agricultura Urbana e Conselho Municipal de Agricultura Urbana. Que se a gente cria um GT só do governo e decide onde aplicar todos os recursos e quais políticas, quais intervenções nessa área promover no próximo período, aí fica capenga. Na minha avaliação, fica capenga. Sei que as pessoas também estranharam, várias me ligaram, as entidades, mas não era isso. O GT não era isso. Não era para o governo sozinho, sem ouvir as pessoas que trabalham, que constroem, né? Porque quem sabe as dificuldades, por exemplo, do início da implementação, são moradores, são munícipes, são cidadãos como o Fred, que está lá há 5 anos tentando passar uma série de barreiras. Aí é a parte documental, não é? É a parte da legalidade, é a parte estrutural, é a questão da formalidade, é a questão jurídica, é a questão da iluminação, é a questão da água, não é? As tarifas diferenciadas, que, de forma mais global, está dentro do campo do Plano Municipal de Agricultura Urbana. Estou te dizendo isso, Jorge, porque eu tenho muito receio de a gente começar um debate dessa importância que nós começamos ano passado, avança para se criar um GT, avança para se começar a ter um recurso específico e morre nisso.
para avançar de verdade, tem que virar política pública. E o GT assumindo todas essas tarefas, sem representação da sociedade, eu acho que a gente caminha para patinar. Então, assim, eu vou voltar a palavra para você, mas queria já, penso que seja esse também o pensamento dos vereadores que acompanham aqui a audiência. O Fred, com certeza, também pensa da mesma maneira, que já conversamos muito sobre isso, que nós precisamos mexer com isso aqui. Eu acho que o primeiro passo seria nós já agendarmos uma reunião com o GT, porque nós vamos ter que sair disso. A nossa expectativa era que o GT, com base na análise dos documentos que nós apresentamos e das deliberações daquela audiência pública, encaminhasse as propostas para chefe do Executivo para consolidar os 3 instrumentos. Inclusive, porque nesse segundo ponto, que é complexo, que é o do recinto, eu mantenho, como muitos aqui, a postura de que essa renda que venha a ser decorrente da concessão do recinto não caia no cofre da prefeitura de forma global, que não incida sobre ele os recursos carimbados, que não incida sobre ele os valores que vão para a saúde, para a educação, que já são verbas específicas, mas que se crie um fundo específico, porque aí sim, nós vamos fazer das Tatianas, dos projetos Girassol, dos projetos como o do Fred, né, e tantas outras entidades e ações, os projetos do Minha Casa Minha Vida, porque os projetos do Minha Casa Minha Vida, Jorge, além de guerreiras, como você citou aqui, a Vanessa, a Cláudia e outras, trabalharam com recursos, porque o programa Minha Casa Minha Vida tinha uma política de desenvolver ações sociais que permeasse segurança alimentar e garantia de renda. Então, algumas é para venda mínima e outras é só para distribuição. Mas tinha o recurso para comprar o alambrado, né, para fazer o PECTOI lá, para fazer o pagamento de todas as taxas decorrentes, aí, de todos os custos decorrentes de desenvolver essa infraestrutura. Que hoje, por exemplo, se nós pegarmos a horta lá do Manchester com a Tatiana, por exemplo, a Tatiana já vive de forma muito precária. E aí, com muito esforço, criou uma rede lá que é meio costurada, improvisada, para o cachorro não entrar, para o gato não entrar, mas consegue, com todo esforço, com água cedida, não é, sem destruir nenhuma árvore, sem nenhuma participação do poder público estruturalmente, fazer coletas a cada 30, 40 dias e ceder alimentos para, segundo ela aqui na audiência pública, 30, 40 pessoas. Então, assim, é esse eixo do programa municipal que nós ainda não temos, é esse eixo da política pública agricultura urbana que nós queremos chegar. E aí eu acho que da forma como a prefeita estabelece a portaria e cria o GT, amarra todo o debate que nós fizemos na audiência pública, vereador Guilherme. Porque aí fica na mão do poder público somente, sem ouvir as comunidades, não só o estabelecimento dessas políticas, como não dá sinais do avanço para os 3 instrumentos e define dentro do próprio governo como se utilizar os recursos, seja com editais ou de forma direta. Vou passar a palavra para você, mas antes queria anunciar e agradecer a presença do vereador Beto Móveis. Jorge, está com você. Com certeza, Estela. Na verdade, esse é um passo inicial, né? A gente criou o grupo de trabalho com um afinco de fazer uma política pública, sim, né? Tudo bem, o tema não saiu lá, política pública tal, mas a ideia nossa era isso mesmo, né? Naquela reunião a gente esteve aqui junto, a gente não colocou mais entidades, porque aí virou um conselho. E aí a gente falou, não, vamos começar com o pé no chão, vamos acertar a casa primeiro, parceria SEB, SEAR, SEMA, Sagra, DAE, tem coisas para poder acertar em relação às contas de água, vários assuntos. Então, mas assim, a ideia, tudo bem que não saiu especificado política pública tal, mas a ideia nossa do grupo é isso, tanto que a gente já está mexendo naquela lei, o Chico Maia fez, em 2016, para regulamentar essa lei, para a gente ver a taxa de água, né? Para ver se consegue baixar, tirar a taxa de esgoto, porque não tem como uma horta se manter e a Sagra também não tem como pagar, tanto é que ficou, desses empreendimentos que passaram, as contas estão lá pendentes, ainda não foram pagas,
eu vou ter que dar um jeito, a gente vai tentar acertar, pagar isso aí, não é justo. Então, assim, a gente quer primeiro, entendeu, Estela, acertar, arrumar a casa em relação a essa situação, e aí sim avançar. Eu acho que, assim, regulamentar a lei que a gente já tem, e aí depois sim criar o plano, fazer a política, e isso aí vai acontecer. Eu acredito que tem quase certeza absoluta, assim, que dependendo de mim, se eu tiver na administração, isso vai ocorrer sim, tá? Em relação à horta do Fred, né, lá é um espaço da União, a gente sabe disso, esteve lá, eu criei o processo também, foi para a CEPLAN, identificamos a área, tudo, então assim, já está caminhando, tá? Depois, qual que é o número do processo? 39752/2022. 39752? Isso, pode tirar uma cópia aqui também depois. Quero sim. E o Fred, porque assim, assim ficou ruim que no governo anterior, né, abriu um procedimento lá, o Fred foi lá na Sagratal, mas assim, como a área era da União, não deu seguimento, né? Agora não, a gente oficiou a CEPLAN levantou a área, foi pro gabinete, a gente vai manifestar interesse na horta sim, já foi manifestado, e a gente vai solicitar essa área sim, é uma área pequena que, né, que tem muito a ver com horta ali, que dá para fazer. Entendeu, Estela? Então, só para você saber. Pode copiar também. Tá, como que tá o trâmite desse? Veio para a Sagra agora, para manifestar interesse em fazer a horta, né? E aí até peço pro... Começou pelo Nilson? Começou pela Sagra, eu criei o processo. Certo, depois daquela visita técnica. Isso. Certo. Então eu coloquei, foi audiência, visita técnica, né? Certo. A diligência lá, a gente identificou a área certinho, a CEPLAN identificou pra gente, foi encaminhada a CEPLAN, né? Localizamos, tal... quadrilote, tudo certinho. E aí o Nilson foi pro gabinete. O gabinete mandou para mim agora de volta para falar se tem interesse na horta ou não. Então a gente tem interesse em fazer. Aí até peço também agora pro Fred depois, pra gente conversar depois, né, pessoalmente, mas assim, tentar angariar as pessoas, Fred, para poder que assim, sozinho a gente não consegue fazer a horta, né? Eu sei que você, né, é um batalhador. Queria eu que tivesse uns 5, 6 Freds ali para fazer a horta acontecer. Então a gente, né, que aí vai o processo depois para o jurídico, para fazer a horta comunitária, tem todo o procedimento, Estela, mas assim, a gente quer fazer a horta sim. E a Sagra tem disposição, trator, tem todo o aparato. Beleza? Então tira a cópia aí para mim, Ricardo. Fred, você quer usar a palavra? Pode usar aí, ó. Pode abaixar um pouquinho, Fred. Bom dia a todos. Eu sou o Fred da Falcão. E já está difícil. Já está difícil porque no dia 28 de abril saiu uma matéria no Jornal da Cidade: ratazanas viram presença constante na Vila São Manuel por conta de lixo e mato. O terreno da União é lixo e mato. E está cheio de rato aquela região. Infelizmente, quem está escutando é eu. Eu que estou lá na linha de frente. Ontem mesmo, passei no terreno, a prefeitura roçou na parte de cima, está cheio de mato na calçada, o Noia pôs fogo, ajudei a população a apagar o fogo, porque o mato estava queimando tudo, o mato na calçada. Então fica difícil. E outra coisa, Jornal da Cidade, sexta-feira, dia 6 de maio, dengue em Bauru, já tem mais do que dobro de casos de 2021. Então lá está difícil. Tem muita gente com dengue, é rato. E eu vou ter que arrumar essa semana lá, começar a entrar. Vou pagar uma caçamba de entulho e vou entrar para começar a juntar aquele lixo e começar a limpar. Está difícil. Vou esperar mais quanto dia ainda? O problema é para resolver agora. Eu chamo para a imprensa ir lá e ver. Amanhã cedo eu vou estar lá. Amanhã cedo eu vou estar lá com uma carriola e vou ter que fazer algum... Que lá está difícil. A filmagem, pena que não vai passar a filmagem da erosão, de tudo que está lá dentro, gente. Quem mora lá perto, quem tem criança, a dengue está lá na região, ratazanas, rato para todo lado. Infelizmente, vai demorar mais quanto tempo? Eu vou começar a entrar lá dentro, eu vou começar a limpar. Vou tentar arrumar dinheiro. Eu vou até fazer um pedido. Que tem uma avenida em Bauru que chama-se Filomena Ranieri, próximo da FIB. Eu estou com umas mudas de jabuticaba e vou fazer sábado, vou plantar. Quem puder ajudar comprando uma muda de jabuticaba,
eu vou plantar e vou destinar dinheiro para começar a mexer no terreno. Eu acho injusto um terreno abandonado e esperar mais um bom tempo. E eu peço para a imprensa, amanhã cedo eu vou estar lá, 7 horas da manhã, quem puder ir lá filmar e mostrar as imagens. A imagem eu acho que é a melhor coisa do mundo. Só isso, bem. Tchau, tchau. Quando a gente fala, eu vou até pedir para o Gustavo ver se o pessoal da TV localiza as imagens da nossa visita técnica na área, para a gente poder veicular. Quando a gente fala da importância do debate da política pública, para não ficar num campo muito restritivo, é porque a gente usa essa área da Falcão como um exemplo, mas tem vários Freds na cidade, né? E a gente sabe que esse problema, não só o da dengue, mas o de animais peçonhentos, de uma série de transtornos, o lixo que acaba sendo depositado nessas áreas, é uma política tão importante, como você bem frisou no início. É extremamente complexo, porque nós estamos falando de utilização racional da terra, de utilização social da terra, que é um papel constitucional que ela precisa cumprir. A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de mobilidade, né? A gente está falando de combate à fome, né? A gente está falando de segurança alimentar. Então, é um tema grande. E aqueles municípios como Maricá, no Rio de Janeiro, que atingiu o índice pleno de discussão de agricultura urbana como uma política prioritária e definitiva do município. E Bauru é uma cidade com uma extensão gigantesca. E assusta muito o número de áreas ainda entregues à especulação imobiliária em Bauru. Áreas urbanas, áreas muito próximas da população, subutilizada ou entregue à especulação, ou que acaba virando esse depósito de tudo que o Fred colocou aqui. E não é só lá, são muitos lugares. Por isso, Jorge, eu acho que assim, nós precisamos fazer o debate pela ótica colocada pela audiência. Eu vou insistir nesse ponto, porque senão nós vamos nos acomodar em 100 mil e em um GT. E nós já estamos no meio desse governo. Nós já estamos caminhando para 2 anos. Então, assim, eu acho que é nosso papel aqui, enquanto Poder Legislativo, enquanto comissão, que esse foi um debate que repercutiu bastante aqui entre os vereadores. Esse foi um tema que chamou atenção e que não estava sob o olhar de uma política prioritária. O Guilherme acabou se transformando em um dos entusiastas, até se você quiser falar, Guilherme, do assunto. Por quê? Porque nem todo mundo se atenta para a importância que é o município estabelecer essa prioridade. E aí, se nós vamos caminhar para fazer essa concessão, e eu espero que vamos, e que seja breve, que é o nosso próximo ponto, que a gente tenha essa possibilidade de ter na criação de um fundo uma tranquilidade maior para nós trabalharmos, seja terceirizando alguns serviços, mas dando suporte técnico de acompanhamento, de fornecimento de mudas, né, de tela, de alambrado, de sombrite, né, do adubo, né, até no ensinar essa preparação. Isso foi item da nossa audiência pública também, alguns municípios que participaram, algumas entidades, a utilização do orgânico para reaproveitamento, que também já entra num outro ponto dessa política que é extremamente ampla, que é você trabalhar o lixo, né? Você vê os diversos vieses que o lixo urbano produzido em cada residência pode proporcionar de retorno, até para você sair do fertilizante, você sair do químico, né? Numa época em que a gente luta tanto aí os movimentos para combater os agrotóxicos, mas que políticas públicas podem ajudar a canalizar isso de uma forma mais saudável, mais racional, mais em harmonia a respeito ao meio ambiente, à saúde pública coletiva. Então, assim, eu estou feliz por termos saído do lugar, mas acho que assim, essa sinalização do GT me preocupa, porque acho que a sinalização do GT é quase como se fosse a seguinte mensagem: nesses próximos 2 anos nós vamos trabalhar com esse GT e vamos estabelecer e manter uma renda
em torno desses 100, 125 mil, e vamos debater com esse coletivo aqui, instituído pelo governo, para o estabelecimento das políticas públicas. E aí fica muito, vamos dizer, deficitário, viu, Jorge? Porque tem muita gente de valor que se vira nos 30 e pode contribuir demais para o estabelecimento dessas políticas. E que naquela audiência nós falamos, não, vamos segurar, não vamos brigar para indicar, porque essa indicação é o que nós queremos para daqui a pouco, que é um conselho. Né? Então, aqueles 3 instrumentos, para mim, a razão de ser, é o coração de uma política efetiva de agricultura familiar, agricultura urbana, e por que não também, né, familiar, no âmbito do município, seja para renda ou seja para sobrevivência. Eu, antes de passar para você, Jorge, vou perguntar se os vereadores querem se manifestar. Bom dia a todos. Estela, sabe que desde a primeira audiência que você realizou sobre esse assunto, eu não tinha muita informação sobre esse assunto e foi uma surpresa, né? O alcance que a agricultura urbana pode ter na vida das pessoas. E toda iniciativa de geração de emprego e renda, eu sou um entusiasta nisso aí, né? Pode ser uma semente aí de uma futura empresa, né? Quem sabe? Se a pessoa tem uma vocação e começa fazendo uma agricultura urbana, pode deslanchar aí, né? E é interessante o apoio da Sagra, fundamental o apoio da Sagra. E agora que a Sagra assumiu o recinto, eu particularmente, viu, Estela, eu sou contra a prefeitura fazer a cessão do recinto. Eu acho que o recinto na mão da prefeitura, ela pode fortalecer essa política de agricultura urbana, capacitando, fortalecendo o Senar, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, fortalecendo o Senar para capacitar essas pessoas que se interessam em agricultura urbana, né? O recinto pode ser um local para comercialização desses produtos em decorrentes da agricultura urbana, né? A pessoa ter um local para poder vender direto para o consumidor, sem intermediário, né? E com lucro, viu, Estela? Porque tem que existir o lucro para essas pessoas, né? Para elas poderem se desenvolverem também, né? Economicamente também, né? E fundamental o uso do recinto para isso. O papel do recinto é importantíssimo para isso. Para ter um espaço também, né? Para essas pessoas comercializarem seus produtos, não é? Em relação à agricultura familiar, era mais isso, mas eu sou total apoio, a Sagra é fundamental nisso tudo, fundamental. Beto, tem uma horta lá, né, Beto? Lá no Meridota tem uns moradores lá. E incentivar as pessoas, viu, Estela? Eles até pediram para a gente visitar, Beto. Você podia já programar isso, agendar para a gente estar indo lá também, porque lá também eles pegaram o touro na unha, né? Estão desenvolvendo eles mesmos, né? E já não é de agora, né, Beto? Fala aí. Vamos marcar sim. Vamos combinar com o Jorge qualquer dia e vamos sim. Tá? Muito bem, Beto. Vereador Marcelo Afonso também membro da Comissão de Fiscalização e Controle. Eu vou pedir para a TV Câmara, então, soltar o boletim que nós fizemos da visita técnica à horta lá da Falcão, ao espaço pleiteado há mais de 5 anos pelo Fred, para que deixe de ser uma área ociosa e que traz todos esses transtornos ali para a região, sobretudo para a comunidade da São Manuel, né, são os moradores mais próximos dessa área. Por favor, pode soltar o boletim.
A equipe da TV Câmara está aqui em um terreno, uma área pública, na Avenida Daniel Pacífico, na região da Vila Falcão. A comunidade tem interesse em transformar esse local em uma horta comunitária. Hoje, a vereadora Estela Almagro se reuniu com moradores e representantes da prefeitura para tentar entender o problema. Que a Sagra e as demais secretarias possam ser fomentadoras e apoiadoras dessa iniciativa, nesse momento importante em que nós estamos já na segunda audiência sobre política de agricultura urbana, e que estamos aí pleiteando, já foi formada um grupo de trabalho pela chefe do Executivo, a nosso pedido, no sentido de que nós possamos implementar o Plano Municipal de Agricultura Urbana, o Fundo Municipal de Agricultura Urbana e o Conselho Municipal de Agricultura Urbana, porque já há diversas iniciativas solitárias, algumas em comunidade, em alguns empreendimentos habitacionais de interesse social, em algumas comunidades como Manchester e outras comunidades aqui da nossa cidade, mas sempre do ponto de vista da solidariedade, do voluntariado. Então, é importante que o poder público cumpra um papel dentro dessa política pública que é essencial para a segurança alimentar e combate à fome aqui no município de Bauru. Eu faço pedido para o governo federal, né, que aqui é a área federal, e até hoje não teve providência nenhuma. E vê a situação como é que está, roubaram os portão e está um abandono, né? Projeto de horta, né? Pelo menos tem que tentar alguma coisa, para não ficar desse jeito. A erosão, tudo abandonado. Tem muita gente hoje em dia precisando, não só aqui. Você pega a Casa da Sopa, vários, você poderia distribuir verdura para muita gente. Às vezes tem um projeto que você fala, só aqui não, tem muito lugar que está precisando. Você pega a Casa da Sopa, Inês Faneco, que tem um trabalho bonito, a Tatiana, mulher do Rock, falecido Rock. Então, trabalhos que tem que ser... E daqui pode tirar alguma coisa para distribuir para essas pessoas que estão precisando. Primeiramente, a gente vai entrar com um processo junto à CEPLAN para identificar essa área. A partir daí, a gente vai encaminhar para o jurídico, depois para o gabinete, pedindo um termo de permissão de uso, né, para que possa ser utilizada essa área. É uma área que tem um interesse, né, grande aqui, uma área que tem um potencial de produção, né, uma área muito bem localizada, perto da comunidade, tem tudo para dar certo, né? A maior dificuldade aqui é essa. Depois, se por acaso for autorizada pelo pertencente aqui, que provavelmente seja governo federal, o trabalho não é tão difícil. Não, aí a partir daí o Fred, que solicitou audiência pública junto à Estela, né, ele vai formar uma associação para que seja o interesse coletivo aqui do grupo, tá? E aí a gente tem até o recurso de R$100 mil, que é das hortas urbanas, para poder investir também aqui uma parte desse recurso. Pode falar, vereador. Ô Jorge, é difícil a prefeitura, eu sei que hoje deve ser competência da SEAR, é difícil, por exemplo, a SEAR colocar aquele tratorzinho que a gente vê que a prefeitura comprou agora, para dar um talento ali no terreno, para acabar com aquele matagal ali, independente da União ceder o terreno para a prefeitura, está parado. Isso foi o que nós combinamos da outra vez. O Theo até disse que em decorrência das chuvas acabou atrasando. Mas eu queria pedir aqui mais uma vez, viu, Jorge, para você reforçar, eu vou ligar também para o Joaquim, para o Leandro, pedindo que a equipe vá. Porque essa limpeza que vai ser feita manualmente, com a máquina é muito mais rápido. Um dia, meio período. Porque retirando essa tramitação, parte burocrática e legal é muito importante, mas eu acho que a legitimidade se dá na ocupação. Né? A gente costuma dizer, inclusive, que são os fatos sociais que mudam as leis. Quando o povo ocupa, as pessoas ocupam e começam a dar vida para o lugar, a legalização será uma decorrência, que é uma área abandonada, completamente abandonada, e que traz prejuízos para a população. Então, se a Secretaria de Obras, sob comando de vocês ou vocês mesmos, puderem passar a máquina de imediato lá para a gente, facilita, porque com certeza os voluntários, dentro dessa associação aí que o Fred está criando, nós cobramos isso dele também, nós falamos para ele a importância de se unir com outros moradores, para tocar isso. Agora, ele tem segurado esse touro na unha aí, né? Agora, vamos dar essa força para que comece a virar realidade, porque com certeza ele já vai lá plantar um pezinho de fruta, já vai começar a preparar os canteiros, né? Eu tenho visto, tive até na casa do Fred,
É um transtorno lá, né? Qualquer dia a mulher vai mandar ele embora, inclusive, porque é mourão de um lado, alambrado do outro. Onde ele acha alguma coisa, ele leva para casa, o povo doa, pega, ele já está com os mourãozinhos prontos para fazer os cercados. Então, assim, é muitos anos de um compasso de espera. Assim, eu estou muito ansiosa, eu falei isso para o Fred, para as pessoas que estão em torno dele ali. Eu quero muito, brevemente, a gente ir lá colher os primeiros pés de alface com o Fred. Porque nós vamos estar dando uma dinâmica para uma área que sai da especulação imobiliária e do abandono e vira segurança alimentar para aquela comunidade. Então, assim, isso vai ser um marco. E a hora que a gente conseguir isso, vai ser fantástico. E eu acho que não está difícil. O processo já começou, repetindo aí para os vereadores que chegaram depois. Depois dessa visita técnica, virou o processo 39752, que vai legalizar a utilização pelos moradores ali desse espaço para uma horta urbana, um espaço de agricultura urbana. Mas se as máquinas puderem fazer isso de imediato, já que já foi um compromisso assumido lá, seria importante, porque essa limpeza anunciada para combater essas ratazanas e os entulhos que estão ali favorecendo o criatório de dengue, de mosquitos da dengue, não traga ainda mais prejuízos para uma comunidade que já é bastante frágil, do ponto de vista econômico e social. Sim, importantíssimo, Estela. Por mais que a área é uma área federal, né, mas envolve saúde pública, né? Então, assim, a gente está pagando o preço de uma área que não é da prefeitura, que tem que ser limpa. Então, eu vou reforçar o contato com o Theo, com o Leandro Joaquim, para pelo menos aquela parte da tubulação ali. A gente pode roçar também, tem trator, dá para a gente roçar, limpar. O Bobcat pode passar no... Porque às vezes, além de roçar, pode arrancar, né, pode dar uma planada no terreno também, acertar isso aí. E aí eu falo pro Fred também já para articular as pessoas para também depois não ficar uma situação irregular, viu, Fred? Porque assim, a gente tem muita horta em Bauru que tá irregular, a gente quer acertar, mas não é fácil não. Então assim, lógico, a gente não vai tirar a pessoa de lá à força até o primeiro momento, mas assim, uma pessoa sozinha também, com, né, o recurso público utilizando, é complicado, né, Estela? Entendeu? Ô, Jorge, só para eu entender, quando você fala irregular, seria como? Existem hortas que estão irregulares, tem pessoas unicamente utilizando, né, e comercializa, né, e não tem nenhum processo formal na prefeitura que dê amparo jurídico para eles comercializarem, né, entendeu, Guilherme? É uma questão que não é uma horta só. Né? Eu entendo a sua preocupação, mas a gente quer eu fazer. nem discordo dela, mas eu digo assim, as pessoas agem sobretudo quando há um espaço vago. Por isso, Jorge, a importância de nós consolidarmos, eu vou bater nisso até nós termos esses 3 instrumentos, que é o plano municipal. Porque o plano municipal prevê essas 2 modalidades, vereador Guilherme. O plano lá do Mato Grosso, por exemplo, o tratamento dado pela prefeitura para aqueles que desenvolvem individual ou através de uma entidade um projeto de agricultura urbana para aqueles que desenvolvem no social para, seja entidade ou pessoas, distribuir gratuitamente o alimento é outra. Então, o plano municipal, ele delimita o alcance do apoio, do suporte financeiro, estrutural que a prefeitura vai dar. Isso facilita. Porque, por exemplo, assim, eu não consigo nem chamar de irregular. Particularmente, sabe por quê? Porque nós não temos uma regra delimitada e nós não temos o alcance, as delimitações da nossa política de agricultura urbana ainda. Aí, se alguém ocupou um terreno ocioso, tirou o lixo, o mato e está produzindo alimento, eu sou mais para dar os parabéns do que para dizer que o cara está irregular. Por quê? Porque irregular estamos nós, poder público, que não estabelecemos a forma de utilização. Então, assim, eu sou defensora árdua do programa de agricultura urbana. Fui procurada, inclusive, depois das audiências públicas, por 2 núcleos diferentes, de empresas que trabalham, na verdade não são empresas, né, são gestores que fazem captação de recursos para trabalhar com hortas urbanas em troca de divulgação das empresas, já fazem isso em alguns estados, em algumas cidades. Eu até disse que eu achava precoce
porque nós tínhamos que avançar para os 3 instrumentos, porque aí, caminhando para os 3 instrumentos, abrir essa possibilidade de ter parceria com o privado em troca de divulgação, que vai cair um pouco na questão das praças quando são adotadas. Em algumas dá muito certo. Então, essa empresa que nos procurou, que não vem o caso aqui mencionar, esse grupo, já tem expertise nisso. Agora, primeiro o município precisa, né, aprender a andar, estamos engatinhando. Então, tem que aprender a andar e não dá para andar sem esses 3 instrumentos. Estabelecimento das políticas públicas de agricultura urbana, para que todos os FREDs que a gente tenha, né, e tem muitos, é que no caso do FRED, como tem ali a figura da rede, a figura de terceirizados e outros nomes do escopo municipal que acabaram ocupando aquele espaço, acabou ficando tímida essa ocupação do FRED. Eu até brinquei com o FRED que se eu tivesse no lugar dele, já teria chamado um mutirão ali da comunidade, já teria plantado fruta, árvore, tudo, né? Verduras, enfim. O FRED foi muito respeitoso. Então, assim, essas que podem estar nesse bojo dos, aspas, irregulares, talvez tenham sido mais ousados. Não é? Eu pego a Tatiana como um exemplo, não é? Que é uma área entregue à especulação. Né? Manchester é um daqueles empreendimentos lá de trás em que se loteava, né, sítios, dividia, mas não se colocava infraestrutura urbana nenhuma, e esperava que o poder público um dia colocasse. Então tá lá, na terra, sem esgoto, né, sem a canalização de água, enfim. Tanto a moradia é precária, porque os moradores ocuparam para isso, porque precisam de casa, e como tiveram a criatividade de ocupar outros terrenos e estão produzindo alimento. Então, estão morando, construíram um teto e estão produzindo alimento. Então, eu particularmente nem usaria o termo irregular. Você quer falar, vereador Marcelo? Obrigado. Bom dia. Agradecer a Deus, primeiramente, a dona vereadora Estela, pela oportunidade. Esse processo que você tem aberto aqui, 39752, é referente à limpeza lá? O que é que foi feito? É em referência à área que o FRED pleiteia já há mais de 5 anos para nós regularizarmos a ocupação pela comunidade para uma horta urbana. Então, porque eu estive ali na Daniel Pacífico, até na São Sebastião, na linha férrea lá. E mandei e-mail lá para a ferrovia também. Eu estava até querendo fazer já uma denúncia no Ministério Público, que não adiantou. Levei a obras, tem as meia-cana e tem esse terreno lá. Então, esse processo aqui é legal também eu enviar lá junto, entendeu? Até para acelerar isso aí. Mas tem legalidade já para poder limpar lá? Não, na verdade é o contrário, né? Eu estou dizendo que o processo visa a regularização, mas a área está ociosa e causando prejuízo. Eu sou defensora da comunidade ocupar, e a rede que venha discutir conosco, ou os terceirizados que venham discutir conosco. Nós não temos que ficar correndo atrás de quem deixa a área ociosa, criando ratazana, escorpião, cobra, mosquito da dengue, né? O povo ocupa e eles que correm atrás do prejuízo. Para passo com isso, a Sagra e a CEPLAN já caminham, atendendo a visita técnica que nós fizemos, ao processo de regularização, para facilitar do ponto de vista documental. Jorge. Marcelo, só para você poder entender, é uma área que pertence à União, né? A gente teve visita lá há uns 2 meses atrás, a gente tem interesse em fazer a horta lá, o Fred manifestou interesse, né? Então a gente está fazendo, a gente mandou para a CEPLAN, identificamos a área, vimos realmente que é da União, tal, documental formalmente, e agora a gente mandou para o gabinete para realmente pedir para a União usar essa área para a horta, mas em contrapartida, né, aquilo que eu falei, não é só o Fred sozinho, tem que ter menos um abaixo-assinado, tal, para a gente depois passar pelo jurídico para realmente de fato assumir. É lógico que envolve uma questão de saúde pública, porque estão depositando lixo na área, né, que acaba afetando o nosso município também. Então, assim, acho que não, por mais que é da União, né, passar um trator lá também, acho que não, né, não vou entrar nesse aspecto, mas eu entendo que é importantíssimo, né, nesse passo, nesse momento.
Ô Jorge, e áreas da prefeitura que estão paradas, não poderiam ser usadas para esse fim da agricultura familiar? Pega esse microfone para mim, por favor, deixa aqui também. Do lado. Poderiam e devem ser utilizados, Guilherme. É que aquilo que eu falei, a grande dificuldade nossa é a articulação dos munícipes, das pessoas que têm interesse em manter a horta, para você fazer a horta, porque aquilo que eu falo, recurso só não faz a horta, tem que ter um engajamento, nem que for 3, 4 pessoas que queiram fazer. Então, assim, tem 3, 4 pessoas, foi lá na Sagra, a gente vai agilizar o local e vai fazer. Isso aí, tranquilo. A identificação dessas áreas, existe um levantamento das áreas da prefeitura? A gente sabe, né, de modo informal, a gente conhece todas as áreas, mas assim, um levantamento técnico não tem, né, entendeu disso aí. A gente conhece as áreas. Aliás, essa é uma demanda que a gente precisa discutir com o planejamento, né? Desde gestões passadas, Bauru não tem um levantamento preciso do seu banco de áreas. Deveria ter um levantamento preciso. Isso foi o que levou, inclusive, a época, em meados de 2014 e 2015, a perda de quase 15 milhões de reais por falta de entrega de áreas próximas aos empreendimentos habitacionais para recebimento de recursos para projetos, construções da área de social, esporte, cultura, lazer, que eram recursos oriundos do Minha Casa Minha Vida. Então, essa questão do levantamento preciso das nossas áreas, onde elas estão localizadas, pela orientação do plano diretor, da lei de desocupação do solo, o que pode ser construído nelas, situação real dessas áreas, as que estão em APAs, APPs, enfim. Essa é uma necessidade premente do município, né? Para ontem, para todas as secretarias, isso seria importante. Porque se a área está parada, né, ociosa, por que não dar uma destinação a ela, né? Deixa eu complementar. Então, sabe por que eu perguntei da legalidade? Até porque já tem esse pedido aí, lá na terceirizada. Lá. Quem que é a Rumo lá? Você sabe dizer, Jorge? Aqui o documento. Então, aí eu queria vincular, Estela, até para a gente ganhar força nisso aí, por comissão, e a gente cobrar a Rumo ali. Porque ali, além não, aquele espaço que pertence a eles ali, até, por isso que eu estou perguntando esse processo que você já fez ali, até para eles falta, Marcelo, a responsabilidade deles ali, já para eles acelerar aquela limpeza, aí o processo já entrar logo em seguida, entendeu? A gente ganhar força. Nós não podemos esperar eles limpar, não podemos. Nós temos que entrar a fazer. Eles que venham atrás para dizer que nós não podemos ocupar, porque eles abandonaram. O que falta, eu já falei isso para o governo, é a prefeitura de Bauru se colocar de uma forma mais proativa, desde os governos anteriores até esse, diante da Rumo. Você vê municípios como Araraquara, por exemplo, que tem outro nível de relação com a empresa. Exatamente. Você vê... Exigindo manutenção dos trilhos, limpeza, o entorno, entendeu? Estabelecendo uma relação dura, porque é necessária. Você viu ali também aquela principal ali da Daniel Pacífico, tá pior que a da São Sebastião, a Guarita também. Então, é horrível. Então, é um estado de abandono. Olha o centro. Vamos pegar força nisso aí. Centro. Eu queria reforçar porque também estava indo atrás da questão da Rumo. Olha quanta área ali em volta dos trilhos poderia ser usado para agricultura. Toda a extensão dos trilhos está em abandono. De mato, né, de objetos deixados. Agora, um cadastro dessas pessoas interessadas em fazer agricultura urbana existe, Jorge? Nós temos nas hortas, né, essas que são Minha Casa Minha Vida, temos todas as pessoas que participam, mas aquilo que eu falei, Guilherme, em cada empreendimento 3, 4 pessoas que estão afim. Desses 3, 4 eles estão fazendo. Então. Mas assim, precisa articular as pessoas, porque entre eles tem muita discussão também, entendeu? Eles dominam uma área, às vezes não deixam ninguém entrar também naquele local, eles querem ter a posse. É um pouco complicado, mas assim, por isso tem que ter junto com a parte social, né? Isso aí é importantíssimo. Então, assim, a Sagra sozinha, que eu falei, a gente não consegue articular as pessoas também. Por isso o chamamento público vem nesse encontro para poder, de fato, fazer o negócio acontecer com a sociedade envolvida, a comunidade como um todo. Entendeu? Muito bom. Daqui a pouco nós temos a outra reunião programada para as 10h30 com o Nilson Girardello, acerca do outro tema, que é o processo 36321, que versa sobre reintegração de área pública. Vamos passar para o segundo ponto de pauta, então, Jorge, com você, que é a questão
da concessão da área do recinto Melo de Moraes. Nós tivemos já 2 reuniões anteriores, você nos passou, nós reproduzimos cópia e deixamos aqui à disposição dos vereadores, desde aquela reunião, do termo de referência até aquele momento para a publicação da concessão. A partir daquilo também teve uma pequena novela, né? Teve ação do Ministério Público pedindo a entrega da chave, teve a negativa por parte da Justiça, o prazo da Arco já tinha se acabado. Por outro lado, uma preocupação municipal com aquele espaço, porque se é bem verdade que houve muitas falhas da Associação Rural do Centro-Oeste Paulista, inclusive no tocante a pagamentos e débitos ainda que persistem com o DAI, essa é uma das dúvidas que a gente também quer discutir aqui. Por outro lado, não é menos verdade que a parceria iniciada lá no governo Tuga Angerame com a associação é que permitiu, né, o levantamento do muro, a recuperação do espaço, investimentos no local e a valorização daquele espaço. O que não significa que mais de uma década depois não era necessário estabelecer valores mais dentro da lógica do mercado em relação à concessão daquele espaço. Nós discutimos que o último documento é um documento precário, não é? Ainda do governo Gazeta, oportunidade em que venceu a década do termo firmado à época do governo Tuga, em 2018, né? Foi de 2008 a 2018. E de lá para cá, foi colocado aqui, inclusive, que aquele pagamento simbólico mensal não estava sendo feito. De outro lado, também não é menos verdade que o governo Suelen agendou, chegou a agendar para a segunda quinzena de janeiro, com o vencimento lá do prazo, o chamamento público ou o procedimento aí licitatório para essa concessão. O que não aconteceu até aqui. Eu, particularmente, nisso eu respeito muito o posicionamento do vereador Guilherme, mas eu, particularmente, não acredito que pelas demandas que a Sagra tem, numa cidade com mais de 600 quilômetros de estradas rurais, um assentamento que divide municípios, mas com mais de 400 famílias, uma demanda na produção do pequeno produtor, né, de manutenção de estradas, que exista a possibilidade de, com eficiência, a Secretaria de Agricultura administrar aquele espaço todo. Não acredito. Realmente não acredito. Mas eu defendo, fiz isso aqui, inclusive, junto com o vereador Meira, numa das reuniões em que ele participou, da reunião aqui da Comissão de Fiscalização, que um espaço lá deveria, sim, ser separado e permanentemente ser sede da Secretaria de Agricultura. Acho que o espaço é muito grande, dá perfeitamente bem, inclusive, dissemos isso aqui na oportunidade, que o termo de referência já trouxesse isso de forma bastante clara e delimitada, para que essas parcerias com o Sanar, por exemplo, e tantos outros, pudesse ser uma política permanente, como a política de agricultura urbana, como a política dos pequenos produtores, como o programa de fornecimento dos pequenos para a merenda escolar, que está completamente parado em Bauru. Eu acho criminoso que isso aconteça, né? Numa época em que a gente está debatendo tanto nessa casa a questão da merenda. Então, tem uma série de demandas que a Secretaria, a meu ver, pode e deve assumir. De outro lado, aquele espaço é gigantesco, pode sediar, como é a razão de ser da doação da família Ferraz, espaço de lazer, entretenimento e cultura permanente para a população. E, naturalmente, não vai ser o Papai Noel que vai explorar. Então, claro que eles vão ter lucro, não é? Eles vão ter lucro. Agora, que haja racionalidade, que haja uma preocupação pública em torno desse chamamento e que ele não tarde, porque nós já estamos
caminhando para concluir o primeiro semestre. E que seja casado com o primeiro tema da nossa reunião, Jorge. Porque se vai entrar 2, 10 ou 100, eu vou defender de forma intransigente que haja a criação do Fundo Municipal de Agricultura Urbana e que os recursos advindos dessa concessão sejam canalizados integralmente para esse fundo a ser gerido pela Sagra, com o acompanhamento e definição de políticas públicas por um Conselho Municipal de Agricultura Urbana. Porque eu acho que é assim que as coisas se integram e andam. Não é? Mas eu gostaria de passar a palavra para você, para que você nos dissesse qual a situação hoje, né? A última atualização nossa é agora do dia 12. Exato. Que foi. Com a publicação pela Prefeitura de uma nota muito curta, muito curta, e termina com uma frase que nos causa um pouco de medo, porque diz o seguinte: a Sagra ficará responsável por manter o recinto até que uma concessão seja realizada e concluída. E como isso estava previsto para janeiro e nós estamos caminhando para o final de maio, sim, me preocupa. Eu sei, porque a gente olha por lá, anda por lá também, e porque muitos vizinhos ali também se preocupam. Já tenho notícias de que a viatura da Sagra, que é hiper mega necessária em todas as estradas rurais, que já são poucas, está fazendo uma espécie de vigilância, está rondando lá à noite. A gente está numa fase difícil de precarização, né, da questão salarial das famílias, a questão de emprego. Então, está no momento da onda de furtos, é fio, é cano, é metal, é tudo, não é? Não é esse o debate da audiência, da reunião, mas eu sei que essa preocupação é válida. Agora, até por isso me preocupa o quanto da Sagra, de veículo, mão de obra e essa atenção 24 horas, será usada nesse próximo período, enquanto não acontece a concessão. Bom, só explicando, vamos começar pelo termo de permissão de uso, né, que foi feito pelo Gazeta em 2018, que realmente, a Estela falou, é um termo precário, tá? Então, assim, não é, por mais que a área seja da Prefeitura, foi um debate intenso para retomar essa área. A Prefeitura entrou com uma ação liminar, né, primeira instância ela perdeu, aí em segunda ganhou no TJ, tá? A gente deu um prazo para a Arco sair, essa discussão veio já de tempos, já faz mais de meses, né? Então, aí dia 12, a Arco entregou a chave de forma amigável, né? Até certo ponto. Houve uma pressão, sim, da Sagra, né? Para quem não sabe, a gente está notificando a Arco sobre as taxas de permissão de uso. Teve uma parte que ainda não foi pago, né? Um valor próximo de R$6.000, atualizando. Converso com o pessoal quase que 2, 3 dias. Eu falo com ele, falo com o advogado da Arco, falo com o Emílio Brumati, né, presidente da Arco. A Arco teve uma importância, sim, no município. A gente sabe que ela fez muita coisa lá no recinto, mas nos últimos anos ficou a desejar, né? Realmente o recinto tá carente, precisa de melhorias, tanto da parte predial, parte elétrica, hidráulica. E assim, a Prefeitura, assim que a Estela falou no começo da fala dela, não consegue realmente, de fato, manter isso. Ela consegue, por exemplo, eu consigo manter roçado lá, junto com a CEAR, a gente consegue manter o recinto. Roçado limpo é uma coisa. Agora, manter a parte física do recinto é complicado. Então, por isso que tomou-se a iniciativa de fazer uma concessão de uso onerosa, do qual, né, a pessoa que ganhar o certame vai pagar um valor que foi também discutido, que é próximo de R$190 mil, pelo laudo que a Obras avaliou lá do local. Então, a ideia nossa, esse valor também foi um pouco questionável, né? Nós pensamos até em, de certa forma, contratar um perito para fazer essa avaliação depois, porque, assim, a Obras, ela é uma avaliação muito específica do recinto, porque isso é igual ao zoológico, por exemplo, tem a lanchonete lá, você vai listar um local que só tem aquela lanchonete lá, que é um lugar, é uma coisa muito específica.
Então, assim, só que para fazer isso teria que fazer outra licitação para poder contratar um perito, e quem não sabe pode ser um valor maior do que R$190 mil por mês. A gente também não sabe, né? Porque é uma área que em Bauru, você vê, Recinto Melo Moraes é referência no estado de São Paulo. Então, assim, é uma coisa muito séria. Então, a gente tomou por base o laudo da Obras, que, né, por mais que não seja, vamos dizer, tecnicamente, as pessoas, né, com maior capacidade, não é um perito específico para aquela análise de valor, mas foi o que a gente tem hoje, né? Então, assim, o processo hoje, Estela, que é o 136.660/2021, foi eu que criei em 2021, né? Em 3 de setembro. Então, começou com essa avaliação da Obras, tá? O processo hoje já foi feito em termo de referência. Daquelas audiências públicas que a gente teve aqui, eu peguei boa parte que vocês falaram, você, o Coronel Meira, de que nem na Expo tal, colocar 30% daquelas barracas para a entidade social filantrópica do município. Coloquei isso aí. Então, assim, está no jurídico hoje o processo, vai passar pela Câmara, né? Então, assim, lá, por mais que o valor seja alto, a gente pensou numa forma de colocar as contrapartidas. Para quê? Para tentar amenizar esse valor. Por exemplo, quando o show for aberto ao público, né? Tudo isso aí, ele pode apresentar um projeto que vai ser feito, apresentar para a Sagra, a gente manda para as secretarias que vai ser incumbidas disso aí, que nem a parte, ele vai ter um prazo para fazer as reformas lá, que nem predial tem 2 anos, elétrica tem 4, hidráulica tem 2. Então, assim, não vai ser como era antes de deixar a associação lá, só usufruir do espaço. Ele vai ter que realmente manter o recinto com as reformas, porque, como você falou, a prefeitura em si, não falo nem a Sagra, ela tem dificuldade em manter e desviar recurso para fazer isso aí lá, né? E focar recurso lá, né? Então, ela compete com saúde e educação, né? Que são valores que já são pré-determinados. Então, a ideia nossa é essa mesmo. Eu tenho pressa que esse processo ocorra, né? Não só porque a Sagra vai tentar manter lá agora, não, a gente pretende ficar lá, a ideia nossa é que ficar por mais tempo, porque a gente vai ter que fiscalizar quem vai ganhar esse certame, entendeu? A empresa que vai fazer realmente, porque tem um monte de pilantra aí no mercado que pode não cumprir o combinado. Então, a ideia nossa realmente, a gente está instalando lá a internet, já começou hoje, né? Instalar a internet, acho que em 15 dias a gente está lá já, acredito eu. Então, assim, para realmente fiscalizar de perto o que vai acontecer no recinto, né? É uma preocupação nossa, até o Guilherme falou assim, não, a gente pode alugar o recinto, tal, fazer evento, esse recurso entra para a Sagra, eu concordo plenamente. Só que, assim, hoje o recinto está numa situação que ele tem que ter cuidado, ele tem que ser mantido a estrutura física de pé, entendeu? Tem a parte do muro que está comprometida já. Então, assim, tudo isso foi colocado no termo de referência. A empresa que ganhar o certame, que tiver interesse, ela vai ter que fazer, vai ter um prazo para fazer e vai abater do valor mensal da concessão. Então, a ideia nossa foi essa, né? Que eu acho que era mais próxima do que a gente tem no possível hoje, que é o que o recinto. Recinto é uma coisa espetacular. O recinto é único no estado de São Paulo, praticamente. 2 coisas, Jorge. Como que ficou a entidade que sai em relação aos débitos com a administração? E hoje, que vocês já assumiram, que tipo de atividades e por quem está sendo desenvolvida lá? Alguma atividade remunerada? Algum tipo de locação? Algum tipo de evento está se mantendo lá nesses dias ou não? Vocês pegaram algum contrato em andamento, algum tipo de parceria em andamento? Então, quais? Então é o seguinte, lá quem utilizava o recinto antes, né, da Sagra entrar? O Sindicato Rural de Bauru. Então a gente já fez um documento, a gente está fazendo um documento que é um termo de permissão de uso temporário, o pessoal fica lá, o sindicato fica lá. Então tem ecoterapia, o pessoal está lá que também, assim, tem muito pouco cavalo, mas tem 1 ou 2 ainda que vai lá. Tem a NBQM, que é o Núcleo Bauruense Quarto de Milha, né? E tem as datas já acordadas com a Arco dos eventos que eles iriam fazer. Então houve uma conversa, Ministério Público, Prefeitura, né? Que a prefeita participou, e definiu-se, sim, a Arco entregou a chave, né? E está definindo isso junto com o jurídico, até saiu nessa matéria que você leu aí. Que eventos? Né? A Expo Bauru e outros eventos que já estão agendados. Tá? Eu não tenho, quantos? Eu não tenho a relação aqui agora, mas pelo menos para esse ano, né, os eventos que estavam agendados já, eles vão ser realizados. Assim, a ideia é que se realize. Mas quem recebeu foi a Arco, o aluguel. Então,
A Arco tem um débito da prefeitura ainda que não foi pago. Não, pera lá, deixa eu entender a primeira parte da pergunta. Esse acordo com o Ministério Público resultou em algum documento? Você tem esse documento? Ainda não tenho posse desse documento, Estela. A gente não tem posse. Foi um acordo feito com o jurídico que está sendo acordado, na verdade. Está no processo. Quem pode depois ter mais informação é o jurídico, né? A Arco vai realizar... Assim, eu não tenho certeza absoluta porque eu não tenho documento formal para mim, né? Estou falando que foi feito um acordo amigável, né? Que possivelmente pode ser que a Arco realize a Expo ainda. Ó, esse evento aqui, por exemplo, programado dia 5 de junho, é de lá? Churrasco, cerveja e viola. Que é o lançamento da Expo. Possivelmente vai ser realizado. Eu não tenho documento físico ainda em mãos. Não, lançamento da Expo, dia 5 de junho? Possivelmente. Eu não tenho, isso é de conversa, tal. Eu não tenho documento ainda formalizado na Sagra, tá? Não passou pela Sagra ainda. Então, houve um acordo, Ministério Público e Prefeitura, tá? Acredito que pelo menos esse ano, né? Porque a gente... Mas aí a Prefeitura vai ficar com o quê? Desses eventos? Eu ainda não tenho posse desse documento, Estela. Eu não vou. Delicado. Eu não vou. Porque esse aqui, ó. Porque assim, churrasco, cerveja e viola, lançamento oficial da Expo. A Expo é em agosto. Isso. Tá. Nós vamos fazer o lançamento em junho. Aí tem 1, 2, 3, 4 eventos musicais nesse 5 de junho. Começa às 14 horas. Minha curiosidade é, nesses acordos, o que é que a prefeitura vai receber? Porque o contrato precário, era precário, acabou. Aí vai ter um acordo em que esse evento e a Expo, eu sou absolutamente favorável à realização da Expo. Minha preocupação é remuneratória. Como é que fica? Vai explorar esse evento, mas não está tendo alocação mensal, que aliás tem um débito para trás. Me preocupa saber como que ficou esse débito para trás e me preocupa saber, esse evento é de junho, suposto lançamento, é a primeira vez que acho que eu vejo, só se eu estou muito desatualizada, um lançamento em junho do evento que é em agosto. Aí em agosto vai realizar durante uma semana a Expo. Eu não tenho essa informação física em mãos, entendeu, Estela? Mas acredito que deve ter, pelo que a matéria que saiu no site, né? A prefeitura fez acordo amigável, né? Eu tô mais confusa do que quando cheguei. Mas acho que eu vou ter que perguntar através do artigo 18 para a chefe do executivo. Porque realmente agora eu não entendi. Então entregou, mas não entregou. Entregou, mas mantém uma programação do ano ainda. Pelo que saiu a matéria, né? Entregou, mas mantém os eventos que foram agendados já, pelo menos, acredito eu, esse ano, né? Com a Arco aí. Agora sim, isso aí... Essas outras entidades, o sindicato que está lá é o patronal. Isso, o patronal. Então, isso aí a gente está acertando. Isso é espaço cedido, é remunerado? Vai ser feito um termo de permissão de uso, já está ocorrendo um processo. Permissão de uso gratuito. Exato, não tem lucro, né? Eu estou dizendo porque... É o sindicato. A ideia nossa é deixar o sindicato e a Sagra também lá até, mesmo depois que sair a concessão, para continuar os eventos, tá? A gente tem que... Eu não estou falando porque não, eu só estou dizendo que assim, se a prefeitura vai disciplinar isso e tem um espaço para o sindicato rural patronal, seria de bom tom ofertar o mesmo para o sindicato de trabalhadores também, né? Que se nós vamos... A Sagra pretende usar um espaço lá, que acordo que o sindicato e as outras entidades tinham com a Arco era com a Arco. Sim. A Arco tinha em tese uma alocação mensal, mas se nós temos o perfil de algumas entidades que vão usar e vai ter autorização para utilização do espaço gratuitamente, que tem consumo de energia, tem toda uma demanda, que não é significativa, não é tão relevante perto da estrutura do espaço. Só estou dizendo do ponto de vista democrático que a gente também pense nisso por todos os ângulos, né? Eu não sei quem toca a ecoterapia, também não sei como que é a questão da NBQM. Você tem informação? Era tudo gratuito? Tem valoração? Da NBQM eu não sei te falar, Estela. Agora, da ecoterapia, sim, gratuito.
Mas também tem muito pouco cavalo lá. Gratuito, gratuito a utilização do espaço. Mas quem faz o trabalho cobra? Você sabe? Não, eu acredito que não. Não tem cobrança, não. Porque assim, gratuitos para a população faz todo sentido. Mas assim, ó, importante porque isso aí eu já criei um processo há 2 meses atrás, já foi para o jurídico para regularizar isso aí, que a preocupação nossa era realmente essa. Ainda não voltou o processo, mas só para poder te falar. Que processo é esse, Jorge? Número você tem? 2165/2022. 2065? É, 2165. 2165 de 22. Então assim, acho que o jurídico vai saber falar muito melhor que eu, né, que não é a minha área, mas assim, a gente tem essa preocupação. Mas sim, esse Estela. 2165 é sobre... Fui eu que criei esse processo para tentar as entidades que estavam lá, Sindicato Laboral, por exemplo, de permanecer no local do recinto, porque tem um vínculo com a Sagra. A gente faz curso junto, tem curso diferente junto com o Sebrae. Então, assim, é uma parceria muito grande. Então, assim, eu quero que isso mantenha, entendeu? A gente tem, né? Só que, assim, eu querer e poder é outra situação também, entendeu, Estela? Eu não sou jurídico, mas só para você poder entender. Não, sim. A permanência lá em Quanterarco tinha uma finalidade. Até na lógica daquilo que a gente defenda, que a Sagra permaneça lá com um espaço, eu acho importante. Mas aí eu estou pensando nos outros vieses. Tem as parcerias com o Sindicato Rural, que é muito importante. Mas nós vamos ter, por exemplo, as cooperativas de pequenos produtores e de assentados, que podem fornecer, deveriam, inclusive, estar fornecendo. Há 10, 12 anos atrás, era 20% do que a merenda consumia. Isso é a renda circulando no município. Isso é muito importante. E hoje a merenda escolar não compra nada. Tem lei federal, desde a época do governo Lula, da compra direta da merenda. E isso é um assunto que a gente vai pautar aqui na casa, né, nas próximas semanas. Então, estou dizendo que nesse processo, talvez, Jorge, eu vou até fazer isso oficialmente para você, que no espaço, e isso, veja como está confuso isso ainda. O processo 2165, que fala daquelas parcerias se podem permanecer sob a égide da Sagra, na minha interpretação, dependeria de a Sagra delimitar qual parte da arca ela vai fazer a gestão. Porque aí essa fica por conta da Sagra definir com o jurídico o que pode. Porque a parte que você vai fazer a concessão... No termo de referência, Estela, foi colocado apenas a Sagra e o Sindicato Laboral que estão lá já. Só esses dois, no termo de referência. Só que assim, até a licitação sair, então passa pela Câmara Concessão, vocês vão avaliar o termo tal, né? Vai ser aprovado ou não. Então assim, mas até isso acontecer, né? Então, o que está lá, pela matéria que foi colocada, vai manter, entendeu? Daquela última reunião nossa, o termo de referência teve novas alterações? Algumas sim. Essa tá aí também ou não? Eu não tirei cópia, mas tá no processo. Se quiser pedir o processo, marca o número aí, ó. Você pode pegar na íntegra. O 3666/2021. 3666? Que é o da concessão, que é da licitação. 3666 de 21? Isso. Que foi todo, o laudo da obra está lá, tá todos os documentos embasados que vai para a licitação, esse documento, que vai passar pela Câmara, sendo aprovado, já vai para a licitação. Aí acredito eu que mais uns 3 ou 4 meses saia, né? Ou aí tem a questão também, que pode dar deserta a licitação, fracassada, aí vão ver por que deu também, né? Se é o valor ou, né? A gente também não sabe o que vai acontecer. Mas tem que lançar, acredito que tem que lançar, porque aquilo que você falou, manter o recinto, a Sagra só... Eu estou achando muitos processos com temas bem... É que assim, é bastante complexo, né, Estela, o assunto. Então, assim, tem um processo para tentar as entidades ficarem lá com permissão de uso, que é uma coisa. Tem o processo da concessão, entendeu? Ô Jorge, você disse que hoje o sindicato rural está no recinto hoje, exato. A BQM está no recinto. NBQM. E a Ecoterapia. Deve ter 2 cavalos se tiver. Quando estava a Arco lá dentro, como era essa relação com essas entidades que estão lá dentro? Ela cobrava aluguel? Cobrava. Então a prefeitura tem que cobrar aluguel também. Então, é só assim, só precisa ver a forma jurídica, fazer Guilherme. Contas, concordo. Como é parceiro nos cursos, por exemplo, tem um custo para eles também realizar esse curso. Eu não sei se por ser entidade pública você vai poder cobrar, mas assim, isso o jurídico vai falar. Não, eu não sei como é que é. Eu sempre falo, olha, o Autódromo de Interlagos, da Prefeitura Municipal de São Paulo, teve o Lula Palusa lá, cobrou aluguel.
O autódromo de Interlagos é fonte de renda para a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que de sábado, todo sábado lá em Interlagos, se eu tenho um carro lá, quiser dar um rolê no autódromo de Interlagos, eu pago um X para o autódromo, vou lá e fico dando rolê no autódromo. Sabe, é uma fonte de renda para a Prefeitura. A preocupação nossa também, viu, Quando tem um grande prêmio de Fórmula 1, tem o promotor do evento. A Prefeitura de São Paulo aluga para esse promotor o autódromo. Então, eu acho que é uma fonte de renda que poderia ir diretamente para o caixa da Sagra. Uma porcentagem ir para o fundo de todo o dinheiro arrecadado, viu, Estela, para esse fundo de agricultura urbana familiar. Eu mandei alguns eventos aqui que eu separei. Malacrida, vê se você consegue pôr aí para mim. É que é uma reunião pública e fica gravada, até porque, viu, Jorge, eu me preocupo muito com isso por uma razão. Uma coisa é o acordo com o Ministério Público. Vou até cuidar de pedir uma reunião com o MP, como Comissão de Fiscalização e Controle, para conhecer dos termos do que está sendo mediado via MP. Me custa crer que o MP, fim do contrato jurídico, fim da concessão, ainda que precária, autorize realização sem mensuração econômica para o município. Eu estou com pelo menos 3 eventos aqui, eu vou pedir para eles pôr assim que eles estiverem prontos, que todos visivelmente terão muito lucro. Agora, esse lucro, parte será para o município? Que é bem isso que o Guilherme está dizendo. Gratuitamente, eu considero um absurdo. Um absurdo. Senão, né, locadora? Conhecemos um monte de gente querendo fazer evento, né? Porque agora, por exemplo, Guilherme, só para concluir, a energia que vai ser consumida nesses eventos, a água tem poço, mas também consome energia. Alguém tem que pagar, né? Alguém vai ter que pagar, não é? Quer dizer, todos os custos envolvidos nesse processo todo, quem vai arcar com isso? Eu não vi nada na imprensa nesse sentido, vou indagar do MP e vou indagar da chefe do Executivo. Porque pelo que eu estou vendo dos eventos já divulgados, inclusive agora para 1º de maio, para 21 de maio, que não é pequeno. Então, a Sagra está lá tomando conta, mas como é que vai funcionar? Aí se sumir alguma coisa... nesses eventos, que termo jurídico é esse que vai dar? É um contrato de locação da prefeitura? É um contrato de entrega gratuitamente para a realização de um evento grande como esse? Ficou meio, só para mim, ficou meio estranho. Parece que antes eles cuidavam e faziam o evento. Aí agora a gente cuida e eles fazem o evento. E o olha lá, ó, fica para eles. Esse aqui, ó, os lotes, esse aí que já está na tela, que é esse do dia 5 de junho. O primeiro lote está sendo anunciado já nas redes sociais por R$ 132. R$ 132. Eu quero mais é que faça 30 eventos desses na cidade, que venha muita gente de fora, consuma, certo? Eu quero que quem realize tenha muito lucro, mas se vai fazer num espaço nosso, eu quero que um percentual disso vá para o fundo que eu queria que já tivesse criado. Olha esse aí, da NBQM. Viu, Estela? 2 de abril. Só te falar que a Sagra tem um fundo já também, tá? Não é o fundo Sagra das horas máquinas e tal. Então, assim, dá para agregar esse valor, não precisa esperar criar esse fundo que você está falando pra gente... Já tem a lei, recurso, né? Entendeu? Criar a lei que demora, né? Então, mas já tem o fundo da Sagra já. Esse outro aí, ó, 21 de maio. Estrelas do quê? Deixa eu ver aqui, tá mais pertinho para ler. Vai ver, Jorge. Estrelas do Tambor. Também o planejamento que a própria Secretaria está fazendo dos espaços lá. Para junho, quanto vai oferecer, não é? Primeiramente, que na verdade, assim, o processo está no jurídico, então não veio para a Sagra ainda. Eu não posso falar, Estela, porque eu não sei também, entendeu? Como é que vai fundamental aqui é saber o planejamento do que qual espaço que está sendo cedido para todas essas entidades. Acho que primeiramente é aqui, né? E você puxar lá. Eu acho pra gente saber. Eu tô com várias preocupações aqui, viu, Jorge? E quanto mais preocupações aparecem, mais eu temo que isso que o vereador Locadora falou com muita precisão se torne uma realidade.
Antes tinha uma locação, uma responsabilidade nas mãos deles, da entidade, ainda que não estivesse pagando aquele valor simbólico. Mas uma responsabilidade jurídica quanto ao bem, para nos devolver como ele estava. Agora nós temos uma responsabilidade de fazer a gestão. As contas de energia, doravante, são nossas. Agora, a partir do dia 13 de maio, é nosso. Então, como é que vão nos remunerar o consumo de energia? Porque até o poste da frente da casa da gente, o povo paga. Todo mundo paga por absolutamente tudo. Como é que você faz um evento grandioso desse sem discutir, né? Sem mensurar economicamente? Eu sou super favorável. Ocupa espaço, faz. Que lote, inclusive, muito a fim de ir. Né, locadora? Gosto muito, mas eu quero saber qual é a parte que nos cabe desse latifúndio. Que é que entra para nós, como é que vai ficar. Porque isso, do ponto de vista jurídico, político, administrativo e social, tem uma repercussão grande. Sim, com certeza. E eu estou falando de 3 que eu recebi. Quando souberam da audiência pública, várias pessoas me ligaram e perguntaram da reunião pública. Deve surgir outros. E se demorar muito, com esse monte de processo aguardando parecer jurídico, tramitando, eu tenho medo que leve mais 6 meses. Aí quantos eventos vão acontecer com a Arco agora, com a Expo, o recinto, com o recinto Melo de Moraes agora, sob responsabilidade do município, mas com várias atividades e eventos acontecendo. Como é que essa remuneração vai ser? Viu, Estela? Só te falar assim, toda a pessoa que me ligar ou me procurar na Sagra quer fazer um evento no recinto, por exemplo. Escreve o que vai fazer no evento, número de pessoas, vai ser pago, se vai ser aberto ao público ou não. A gente vai encaminhar para o jurídico. Agora, assim, pelo que saiu na matéria, os eventos que estavam firmados já vão permanecer. Então, assim... Então, aí eu tenho uma opinião jurídica, além de política. A pessoa que estava com a permissão precária sabia da data de vencimento. Para poder programar uma festa, 2 ou 10, teria que vencer o certame, que era para ter sido feito em janeiro. Se eu que estou com um documento precário que vence em janeiro, ainda não participei do procedimento licitatório e programo uma festa para dali a 6 meses, ou tem uma mãe de Ná avisando que vai ganhar com antecedência, ou tem um acordo prévio. Se esse acordo existe de respeitar, eu quero entender, porque eu não acredito que parta do MP, porque do ponto de vista jurídico é uma excrescência. Agora, se há uma decisão política da prefeita Suelen Rosim, e eu vou repetir de novo, sou, como tenho certeza, que o vereador Beto, vereador Marcelo, vereador Guilherme, vereador Locadora, e acredito, a maioria dos vereadores dessa casa são favoráveis à realização de muitos eventos. No Vitória, lá no recinto, quantos forem. O que precisa ficar delimitado é qual é a parte que cabe para o povo nesse latifúndio. Quanto vamos receber e por que está sendo feito. Porque, do ponto de vista jurídico, isso acabou em janeiro. Conseguiu permanecer mais um pouco, mas, tipo, se eu sei que o meu prazo está terminando, eu não posso marcar uma audiência pública para depois do fim do meu mandato. Eu não tenho convicção de onde eu vou estar. Hein, vereador Marcelo? Acaba o mandato depois de 4 anos e eu marco uma audiência pública ou uma discussão no Legislativo. Ou a Arco paga aluguel para a prefeitura. Porque quem vai bancar, como muito bem a vereadora Estela falou, quem vai bancar energia, limpeza ou sumiço de algo? Se eu levar lá e pegar no banheiro, onde abre a torneira, prejuízo. Né? Quem vai bancar? Quem vai bancar a limpeza? Quem vai bancar? Quer dizer, quando você fala, viu, Jorge, na preocupação na concessão, é justa a sua preocupação, porque a Arco, que pagava R$255 por mês, deu canseira para pagar? Vergonha, né? A Arco, nesse ponto, meu Deus do céu, hein? Pilantra até foi, eu digo. Por quê? R$255, meu? Falar que não tem dinheiro para pagar R$255? Má fé, né? Má fé. A verdade é essa. Os caras podem até ficar bravos comigo, mas a verdade é essa. Né? Eu cheguei e falei isso para o Emílio também. Falei, Emílio, então, vergonha, né? Vocês não tem nem o que falar. Vergonha. Mau caráter. Isso vai ser mau caráter até, eu acho.
Né? A real é essa ou não? Ou bonzinho, bom, sabe? Então é complicado. Agora, R$190 mil, Jorge, mesmo em contrapartida, o aluguel vai continuar sendo R$190 mil. Em vez de quem pegar a concessão dar em dinheiro para a prefeitura, o 190 ele vai fazer em obra, mas do bolso de quem pegar a concessão vai ser R$190 mil. Sim. Então, fracassado. Isso aí vai, assim, 99% de chances de ser fracassado. Guilherme, se vocês concordam, eu, até pelo adiantado da hora, e o Nilson Girardello já aguarda a nossa próxima reunião, que também é importante, nosso próximo tema. Eu vou aqui, Jorge, até pra gente não ficar esticando esse chiclete. Eu tô vendo que você tá com uma atuação limitada, né? Sem querer rotular. Mas eu acho que isso está decisivamente nas mãos da prefeita Sueli Rosim. Então, se os vereadores concordarem aqui, eu vou encerrar o tema e vou solicitar, em nome da comissão, uma reunião no gabinete da Comissão de Fiscalização e Controle, com a prefeita e o jurídico, para que essas respostas nos possam ser dadas. Já vou pedir cópia desses processos, minha assessoria já pede, de todos eles. E, com base nas cópias, eu passo aqui para os vereadores, membros da comissão, e vamos fazer uma reunião com a chefe do executivo, porque eu acho que essa decisão está sendo uma decisão política. Não estou dizendo que sou contra, mas estou dizendo que tem muitas respostas aqui que precisam ser dadas no melhor interesse da população. Porque se é nosso, isso aqui é locação. E é uma locação que precisa saber com base em quais termos, quais responsabilidades e com qual mensuração econômica. Não é? E vou também, se os vereadores concordarem, solicitar que o MP receba a nossa comissão para saber os termos que o Ministério Público atuou no escopo desse processo. Ô, vereador, só para dar uma complementação final. Falar, fica R$30 mil por mês a manutenção do recinto. É o valor de um aluguel de um evento. O BTC, para fazer o evento do Tiaguinho, R$35 mil do aluguel do BTC. 35, Jorge. Não. O Cipó lá em Guaianás, para alugar o Cipó para fazer festa universitária, R$25 mil. Então, por isso que o valor de 190 mil também, Guilherme, é alto, é um valor alto, mas lá são mais de 8 alqueires no recinto. Então, assim, um cara que, por exemplo, quiser fazer um sistema de energia fotovoltaica lá, um projeto, para não pagar energia nunca mais na vida, ele que gaste R$10 milhões, por exemplo, ele vai fazer o projeto, encaminha para a saga, a gente encaminha para a obra, se autorizar e aprovar, abaixo do valor também. É lógico, ele vai ter que ter os 10 milhões, por exemplo, no valor, sei lá quanto vai ser, entendeu? Então, assim, o recinto, ele tem muitos fins, né? Ele é um espaço multiuso. O valor de 190 mil, a gente até pode pensar que é um valor alto, mas depende de quem for pegar e quem for fazer, pode ser que seja um valor realmente, né, baixo, não sei. Então, assim, a ideia nossa é realmente isso, fazer a concessão de uso onerosa para realmente a prefeitura só fiscalizar, o que também não foi feito anteriormente. Não foi feito, fiscalizar. Por isso que é importante você Exato. Lá é gestão. E assim, a Sagra tem que estar de perto olhando com o gestor de contrato lá, porque vai ver se vai fazer ou não. Agora, o processo jurídico, as coisas são lentas da prefeitura. Né? Que não tinha ninguém lá. Mas qual garantia de recebimento? Se um aluguel de R$255, a prefeitura não tem garantia de recebimento e o cara deu balão, então, imagina um contrato de 190 mil? Com certeza. Se o cara sumir lá, fizer, é igual se eu alugar uma casa... E quem vai ser o fiador? Sim. Tudo bem, pode fazer 190 mil, mas tem que ser alguém igual aluguel. Se eu alugar a casa do Marcelo Afonso tem uma casa para alugar, eu aluguei a casa dele, ele vai querer um fiador. Aluga para mim, Marcelo. Você entendeu? Porque quem vai bancar em caso ele não pagar? Concordo. O fiador, né? Você vê, olha o caso, alugou para Arco, 255, quer dizer, é de pai para filho, né? Secretário. E não pagou, meu, sabe? E como é que está a sua agenda na sexta de manhã? Sexta-feira agora, eu tenho uma reunião com o pessoal do Sebrae sobre o SIMB. Que horas? Às 9 horas da manhã, na sexta-feira. 9 horas? Isso. Você acha que por volta de umas 11 ela já pode ter terminado? Acredito que sim.
Porque eu gostaria de propor aos membros da comissão que nós façamos uma visita ao recinto para a gente ver onde é que a Sagra vai possivelmente se instalar, onde é que estão os outros. A gente vai com a TV Câmara. Podemos agendar já, viu? Não, mas se for o caso, desmarco também, viu, Estela? Posso marcar às 9 com vocês, eu converso com o pessoal lá e... Mas é que sexta tem o curso da oficina de formação, né? E à tarde? Ok, pode ser à tarde? 14 horas, então? 14 horas? Vereadores? Marcado. Então, 14 horas, já faz a reserva aí com o pessoal da TV Câmara. Nós vamos fazer uma visita, gostaria que você nos acompanhasse, Jorge. Sim. Para nós irmos lá com a TV, vamos registrar, fotografar, ver as condições, olhar onde estão cada um desses espaços ocupados lá e termos mais subsídio aí para as nossas diligências e as nossas fiscalizações e também para a reunião que nós vamos solicitar já em nome da comissão com os vereadores e a chefe do executivo para a próxima semana. Me preocupa muito que possa ser moroso esse certame. Sim. E que essa indefinição possa trazer ainda nos próximos meses mais prejuízo do ponto de vista financeiro para o município do que o foi até agora, como muito bem definiu aqui o vereador Locador. Tá certo, Jorge? Combinado. E só a sublocação dessas entidades que já estão, já quase paga a manutenção do recinto. Pois é. Jorge, eu vou agradecer a sua presença, de todos os vereadores que acompanharam. Vamos olhar na agenda para pedir, já solicitar a reunião com o grupo de trabalho. Eu só queria falar uma coisa, o Nelson Fio acabou de aparecer aqui e falou que comprou uma muda de jabuticaba para estar em frente à casa dele, R$50, acabou de entrar no caixa e queria agradecer ao Nelson Fio. E na Filomena Ranieri, esse meu projeto começar a plantar jabuticaba na avenida, tá? Muito obrigado a todos. Valeu, Fred. É importante, quem quiser comprar jabuticaba, a gente ajuda. Mas eu acho que isso não tira, eu sempre digo isso, o voluntarismo é importante, mas isso não tira a responsabilidade da política pública. Então, vou reforçar aqui o pedido de que a limpeza no terreno seja feita pela Sagra, pela Secretaria de Obras. Já vou pedir para a minha assessoria para entrar em contato com o Leandro Joaquim, para que a gente possa acelerar aquele compromisso feito com o TEL durante a nossa visita técnica lá na área. Jorge. Excelente, Estela. Combinado. Te agradeço. Então, está encerrada essa primeira parte. Eu vou pedir para a gente suspender por 5 minutinhos, só para a gente tomar uma aguinha, e a gente volta com a segunda parte da reunião, que é a Secretaria de Planejamento. Não para, ninguém